Paz do Senhor, minhas irmãs, bom dia. Hoje iremos falar sobre Esther. Nosso texto base está em Provérbios 25:15, que nos diz assim: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Hoje vamos falar de Esther, essa rainha que muito nos inspira e nos ensina através do seu exemplo. E que com certeza é uma mulher, uma das mulheres mais famosas da Bíblia. Hoje nós iremos focar no exemplo de como ela usou de sabedoria com as suas palavras e o modo de falar. Não conseguimos ler no livro de Esther ela proferindo palavras de grosseria, maldição ou palavras precipitadas. Pelo contrário, vamos meditar um pouquinho no seu exemplo para aprendermos com ela. Sabemos que Esther estava passando um momento muito tenso com o seu povo. O seu povo, o povo judeu, irmãs, ele estava prometido de morte pela perseguição de Amã, que era ministro e conselheiro do rei Assuero, que era esposo de Esther. Nós sabemos também que o rei Assuero não sabia que Esther era judia. Esther, encorajada pelo seu primo Mordecai, precisava de estratégia para salvar o seu povo, mas também corria o risco de ser morta. Olha que situação Esther se encontrava. Nós sabemos que o rei não chamava Esther, e ninguém poderia se apresentar na presença do rei a não ser que fosse chamado. Então Esther precisava intervir com o rei a favor do povo, mas também corria esse risco de morte. Esther, nesse momento, irmãs, ela poderia murmurar, reclamar, amaldiçoar, mas não. Esther era uma mulher sábia. E uma mulher sábia, uma mulher de Deus, sabe que murmuração, reclamação não vão fazer a menor diferença. Então Esther decide lutar, mas Esther decide lutar de forma correta, fazendo o que, irmãs? Orando e jejuando. E através desse jejum e dessa oração, Deus lhe concedeu sabedoria e graça para a situação. Mas também Deus mostrou para Esther uma arma que talvez, usada com muita sabedoria, iria persuadir o rei a fazer a coisa certa. Qual arma o Senhor entregou para Esther, irmãs? A arma que o Senhor entregou para Esther foi a sua boca, a sua língua e as suas palavras. Vamos ver como Esther usou, irmãs, dessa estratégia, dessa arma que o Senhor deu. Primeiro nós vamos ver Esther usando de respeito com o rei, falando sim com o rei Assuero, mas com muito respeito e reverência. Lá no capítulo 5 de Esther, do 4 a 8, nós vemos Esther: se o Senhor achar favor em mim, se o rei me concede. Nós vemos Esther chegando ao rei não de qualquer jeito, mas com respeito. Segundo, nós vamos ver Esther usando de hospitalidade. Esther convidando o rei Assuero, convidando ali até mesmo seu inimigo Amã para um banquete. Nós vemos Esther muito ali sábia, Deus entregando estratégias para Esther. Deus também entregou a Esther, nesse sentido de hospitalidade, a sensibilidade de Esther usar o tempo a seu favor e não ser precipitada. Nós vemos ainda no capítulo 5 que Esther oferece o banquete no primeiro dia e não fala nada. Esther oferece, acredito que ela serviu, houve o banquete, Esther não diz nada. O que Esther faz? Ela convida a mãe e o rei para um próximo convite. Esther não fica se precipitando e falando tudo no primeiro dia. Esther usa o seu tempo ao seu favor, falando o que é certo no tempo certo. Nós vamos ver na Bíblia que no segundo banquete, no segundo dia, sim, Esther resolve
Acredito que Esther sente liberdade de Deus, sente talvez a confirmação do Senhor para que aquele dia seria o dia certo. Muitas vezes, nós mulheres erramos porque queremos falar, mas falamos na hora errada. E infelizmente, né, irmãs, nós somos mal compreendidas e talvez não conseguimos êxito naquela causa por nós estarmos sendo precipitadas. Esther não foi precipitada. Ela deu o banquete, acredito que ela orou, ela pediu muita confirmação de Deus e sentiu de fazer um novo convite. Teve sabedoria em falar no tempo certo e na hora certa. E por último, ela falou o necessário. Ela usou poucas palavras e ela foi objetiva. Ela chegou ao rei e falou o que havia ali, né? Ele perguntou o que havia a se fazer por ela. E ela foi objetiva. Olha o que diz para nós em Provérbios 10:19. Diz assim: quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Esther não falou demais, ela falou o necessário. Ela apresentou a sua causa, falou quem era ali o seu acusador e parou por ali. Ela não ficou xingando, murmurando, reclamando. Não, irmãs. Ela soube falar. Que Deus nos conceda, em nome de Jesus, essa sabedoria de Esther, para nós usarmos a nossa boca como arma nas mãos de Deus, não como arma para ferir, para machucar, para murmurar, para amaldiçoar, para reclamar. Que nós tenhamos sabedoria no falar, que nós sejamos mulheres sábias também com a nossa língua. Amém?